Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Rafa e você está no canal Mania de Artesã. E hoje a gente vai fazer essa guirlanda de Páscoa, porque quem diz que guirlanda é só de Natal? Olha só que gracinha aqui. Você pode colocar aí para fazer decoração tanto na parte externa quanto na parte interna da sua casa, para você que gosta desses mimos de Páscoa. E é bem facinho de fazer, então bora aprender. Bom, e para fazer, nós vamos precisar de uma linha de qualquer cor aí para fazer a florzinha do lacinho, se você preferir. A cor laranja da cenoura, um tom de verde e uma cor do coelhinho. Eu vou fazer aqui de branco, mas você pode fazer a cor de coelhinho que você quiser, né? Cinza, marrom, marrom clarinho, a cor que você quiser. Então, eu vou começar a trabalhar aqui pela cenourinha. Vou pegar o meu laranja. Vou precisar também de uma linha preta para bordar os detalhes do olhinho e o papelão para poder fazer. Então, vou começar mostrando para vocês. Vou aumentar aqui o zoom, diminuir o zoom, né? Para mostrar para vocês que eu fiz como sendo um ovo de Páscoa. Como que eu fiz esse ovo de Páscoa aqui? Peguei a forma de ovo de Páscoa, aquelas de plástico mesmo, que a gente compra, e fiz o molde, tá? Você pode imprimir um molde da internet, e aí eu pintei com tinta acrílicos, tá bom? Pintei aqui da cor que eu queria, atrás eu só passei uma demãozinha branca, o fundo dessa também foi branco, e depois eu coloquei, eu usei essa tinta branca aqui. Essa daqui, que ela é um pouco mais forte, que é pra cobrir o fundo. E a outra eu usei uma tinta aí normal mesmo, acrílicos de PVC aí, tá bom? E aí, eu posso fazer patinhas aqui, ou pode ser um círculo também, então não tem uma regra. Vou dar um zoom aqui maior, né, pra poder agora então fazer a nossa... Vou começar aqui pegando laranja pra fazer a cenourinha. Então, eu vou fazer aqui um anel mágico. E vou colocar 6 pontos dentro do anel mágico. Lembrando que o primeiro eu sempre faço ele mais frouxinho, para ficar mais fácil depois na hora de começar a nossa segunda carreira ali. 3, 4, 5 e 6. Vou puxar o meu anel mágico aqui. Vou jogar a minha linha pra cá e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Então, é uma carreira de ponto sobre ponto aqui, a nossa segunda carreira. E a nossa terceira carreira também será uma carreira de ponto sobre ponto, ou seja, uma carreira aqui para cada ponto de base, um ponto. Vamos ter 6 pontos na terceira também. E aí, eu já volto aqui. Agora, eu vou fazer aqui, ó, nesta quarta carreira, um ponto baixo e um aumento em ponto baixo. Então, o aumento é sempre 2 pontos no mesmo ponto de base, né? Então, um ponto baixo e um aumento em ponto baixo, tá? Vai dar 3 aumentos ao total. E aí, a carreira de número 5, ela também será de ponto sobre ponto, né? Então, eu terminei essa carreira com 9 pontos, a carreira de número 5 terá também 9 pontos. Vamos lá para a nossa próxima carreira, carreira de número 6. Então, vou fazer aqui 2 pontos baixos, ó, 1, 2, e um aumento em ponto baixo. 1, 2 e um aumento, tá? Então, eu vou ter aqui mais
3 sequências dessa daqui, né? E aí, ao final desta carreira, vou fazer minha última sequência aqui com vocês. E ao final dessa carreira eu vou ter 12 pontos baixos. E aí eu vou fazer as duas próximas carreiras de ponto sobre ponto, tá? Então, ou seja, a carreira de número 7 e número 8 será com 12 pontos baixos. Carreira de número 9, então, eu vou fazer aqui, ó, 1, 2 e 3 pontos altos. E aí, então, vou fazer um aumento. Novamente, mais 3 sequências, né, dentro da carreira aqui. Então, nós teremos um total de 15 pontos a hora que terminarmos essa carreira. E as nossas próximas duas carreiras, carreira 10 e 11, serão novamente de ponto sobre ponto com 15 pontos baixos. Vou mudar um pouquinho aqui nosso padrão e vou fazer agora 2 pontos baixos e um aumento. E aí, eu vou fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a minha volta aqui. 2 pontos baixos e um aumento, tá? Ao final dessa carreira de número 12, a gente vai ter 20 pontos. E aí, nós vamos trabalhar as próximas duas carreiras em ponto sobre ponto com 20 pontos, que é a carreira de número 13 e de número 14. Carreira de número 15, eu vou fazer 1, 2, 3 pontos altos e um aumento. Vou fazer isso por toda a minha volta aqui, tá bom? Então, 3 pontos altos e um aumento, 3 pontos altos não, perdão, gente, 3 pontos baixos e um aumento por toda a minha volta. E aí, as próximas duas carreiras, carreiras 16 e 17, nós iremos fazer em ponto sobre ponto novamente. Bom, gente, agora eu vou fazer aqui 1, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição, tá? Agora, a gente vai começar aqui as nossas carreiras de diminuições. Ah, e se eu quiser fazer uma cenoura maior, aí, e não quiser aumentar a espessura da linha, aí você pode fazer a continuidade no mesmo esquema aqui que a gente estava fazendo, né? Sempre intercalando com carreiras iguais, né? Com carreiras de ponto sobre ponto, até chegar à altura aí da cenoura que você quer, tá? Então, vou fazer aqui 3 pontos baixos e uma diminuição por toda essa volta aqui. Agora, eu vou fazer uma carreira inteira de 2 pontos baixos e uma diminuição. 2 pontos baixos e uma diminuição por toda essa volta aqui. Quem tiver dificuldade pode já aqui encher, eu ainda vou fazer essa nossa outra carreira de um ponto baixo e uma diminuição, tá? Então, vamos trabalhar essa carreira aqui com um ponto baixo e uma diminuição. Arrematei aqui, olha, e aí eu vou passar aqui por trás, ó, em todos os meus pontos, tá? Pra poder fechar, eu já enchi. E aí, puxo tudo aqui, jogo a minha linha pra baixo e arremato, tá? E aí, vou fazer a parte de cima, onde eu vou pegar o verde escolhido para fazer as nossas folhinhas. Então, eu vou pegar e vou colocar aqui nessa parte de baixo do círculo. Aqui a gente tem o círculo, né, o anel. Então, eu vou pegar aqui, ó, entre uma carreira e outra, tá vendo? E vou fazer aqui 1,
uma corrente para prender. E aí, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 correntes. Essa parte aqui a gente tem que ir segurando, né? As outras folhinhas não vai precisar, porque daí a gente já vai arrematar isso daqui. 1, 2, 3. No meu terceiro aqui, eu venho fazendo um ponto baixo. Um ponto baixo, 2, 3 pontos baixos, 4 pontos baixos. Vou pegar aqui minha linha, ó, para eu já ir dando acabamento. Vou fazer aqui até o final das minhas correntes. Cheguei aqui ao final da minha corrente, vou fazer aqui, ó, no pezinho, vou fazer mais uma, pra não ficar estranho. E aí, ó, eu vou vir aqui na minha próxima, aí eu posso tanto fazer aqui bem do ladinho, como posso pular um. Isso daí que eu vou pular um pra não ficar muito mato, tá? E aí, eu já venho fazendo um ponto baixo e subindo novamente as 10 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Na terceira, eu volto fazendo. Três, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Vou fazer um ponto aqui na base, ó, pra não ficar estranho, então vão ser 9. E aí, eu venho já aqui, já pulo e já começo de novo. A gente vai fazer isso até completar a voltinha, né? A gente tem que tomar cuidado pra ele poder ficar circular e não ficar, tipo, um pra cima e pra baixo, sabe? Já coloquei os 6 pontos baixos dentro do anel mágico, né? Que é de costume, a gente já fez isso daqui na cenourinha. E aí, eu vou fazer agora um aumento para cada ponto de base. Então, eu vou fazer aumento por toda a volta aqui. E aí, ao final dessa carreira, a gente vai ter 12 pontos baixos, né? E aí, eu volto com vocês. E aí, eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixo e um aumento em ponto baixo. Um ponto baixo e um aumento em ponto baixo por toda a minha volta. Vou fazer agora 2 pontos baixos, 1, 2 e um aumento em ponto baixo, tá? E vou fazer isso por toda a minha volta, 2 pontos baixos e um aumento em ponto baixo. Agora, vou fazer aqui, ó, 3 pontos baixos e um aumento em ponto baixo por toda a minha volta. Então, 3 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3. E um aumento, tá? E aqui é a minha última sequência dessa carreira, né? E aí, eu vou fazer aqui mais uma sequência de 1, 2, 3, 4 pontos baixos e um aumento. Vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento por toda a minha volta. Terminei aquela carreira de 4 pontos baixos e um aumento, e então eu fiz 9 carreiras de ponto sobre ponto, tá? E aí, agora eu vou começar as diminuições. 1, 2, 3,
4 pontos baixos e uma diminuição. Pego aqui a alcinha e faço a diminuição. 1, 2, 3, 4 e uma diminuição. E assim eu vou trabalhar por toda a minha volta, 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a minha volta aqui. Agora, vamos lá. 1, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a minha volta aqui até o final desta carreira. E agora, a gente vai fazer aqui, ó, 2 pontos baixos e uma diminuição. 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a minha volta. Se você quiser ir enchendo, pode ir enchendo. Agora, a gente vai colocar aqui, vai fazer uma carreira de 1 ponto baixo e uma diminuição por toda a nossa volta. 1 ponto baixo e uma diminuição. Bom, gente, e as partes daí, eu fiz mais uma carreira de 1 ponto baixo, uma diminuição, e fechei o anel mágico da mesma forma como fechei a cenoura. E aí, eu fiz 7 pontos dentro do anel mágico, e aqui fiz mais 3 carreiras de ponto sobre ponto para fazer a patinha. E agora, eu vou pegar aqui, antes de fazer a orelhinha, eu vou pegar aqui a minha linha preta pra gente poder bordar, tá? As coisas aqui, as marquinhas da patinha, né? Vou colocar aqui, ó, e vou vir aqui no meio, contar 2. E voltar. Vou ficar no mesmo lugar aqui, ó, vou voltar no mesmo lugar, e aí eu vou contar 2 pontinhos pra cá e voltar com a agulha no mesmo lugar, ó. E a mesma coisa aqui, ó. Só que daí, ao invés de voltar, eu já vou fechar aqui. Tá vendo? Vai ficar assim. Vamos agora pegar a cabecinha, tá? Então, vou vir aqui, ó, de cima pra baixo, vou encontrar um lugar, né? Vou vir aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Na minha carreira de número 12, entre a 12 e a 14, eu vou colocar aqui. E vou fazer 2 pontinhos, que vai ser o meu focinho, olha lá. Aí, eu vou vir aqui pra baixo fazer um triângulo, ó. Venho aqui no de baixo, faço um triângulo, volto aqui, ó, e venho no mesmo lugar, fechando esse triângulo aqui, ó. Aí, eu vou trabalhar assim, venho aqui, venho aqui, venho aqui, aí venho aqui, até completar o nosso focinho aqui, ó. Ele vai ficar bem preenchidinho. Ó. Vou completando. Vamos agora fazer a boquinha. Então, eu tô aqui no meio do triângulo, eu vou vir um pontinho aqui pra baixo, ó, rente, tá? Retinho aqui. Tô aqui, ó, então eu venho pra cá. 1, não, 2. E aí, eu já vou pegar aqui em cima. Então, ó, eu
coloquei os dois pra baixo, daí eu venho do lado aqui, ó, 1, 2, só que eu venho aqui no meio, ó, tá vendo? E vou fazer um risquinho em diagonal, que é pra poder ficar a boquinha dele, ó, aqui. Do outro lado, a mesma coisa. E aí, a gente vai pro olhinho do nosso coelhinho. Ou coelhinha, né? Vou vir aqui, ó, uma carreira pra cima do nosso narizinho e vou fazer assim. Vou contar 1, 2, 3. E vou fazer aqui assim. Só que a gente vai deixar ele curvadinho, tá vendo? Por quê? Porque aqui, ó, eu vou colocar um cílio. Ó, tá vendo que eu vim uma carreira pra cima, ainda em diagonal? Então, eu vou vir aqui, ó, bem na pontinha de onde eu encerrei o meu olhinho. E aí, eu vou vir aqui embaixo, ó, onde eu encerrei o meu olhinho. Aqui embaixo, ó, rente aonde eu encerrei o olhinho e rente aqui em cima, que vai ser o meu segundo cílio. E aí, pra ele parar redondinho assim, você pode fazer, dar uma colinha aqui, tá? Deixa eu só deixar bastante em evidência aqui os cílios, tá? Porque ela tá com o olhinho fechado, ele tá com o olhinho fechado. Então, olha lá. Na parte de cima, na carreira de cima, um pontinho pro lado, a gente vai contar. 1, 2, 3. E vai deixar ele arredondadinho, certo? Vou vir aqui. Mãe, cadê o livro? Tá na pasta. E vou vir aqui. E aí, eu arremato, tá? E aí, a gente vai fazer a orelhinha. Vamos, então, fazer as orelhinhas, tá? Para as orelhinhas, eu vou colocar aqui 4 pontos baixos dentro do anel mágico. Aí, é importante que esse ponto realmente esteja larguinho, tá? Porque senão a gente não vai conseguir pegar ele aqui muito fácil, não. Então, 2, 3 e 4. Aí, aqui na minha segunda carreira, eu vou começar fazendo um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. 2 vezes, vou ficar aqui ao final com 6 pontos, isso mesmo, com 6 pontos baixos. E aí, eu vou marcar aqui, ó, e essa minha terceira carreira será 2 pontos baixos e um aumento. 1, 2 e um aumento. Fazer isso por 2 vezes e teremos 8 pontos baixos. Agora, nós iremos fazer 3 pontos baixos e um aumento, também 2 vezes, olha lá. 1, 2 e 3. 3 pontos baixos e um aumento até o final dessa carreira, que vai dar 2 sequências. Então, quando é pequenininho assim, é chatinho de trabalhar, né, no começo. Então, 3 pontos baixos e um aumento. Agora, vou fazer aqui, ó, 4 pontos baixos e um aumento, 2 vezes. 1, 2, 3, 4 pontos baixos e um aumento.
Agora, nós vamos fazer aqui 5 pontos baixos e um aumento. A gente vai ficar com 14 pontos e vamos fazer 5 carreiras de ponto sobre ponto com 14 pontos baixos. E aí, ó, feitas 5 carreiras de ponto sobre ponto, eu vou fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por 7 vezes. A gente vai fazer contínuo, tá? Então, ó, uma, duas, ó, 2 pontos baixos e uma diminuição. 3, então, 2 pontos baixos e uma diminuição. E assim vamos fazendo. Vamos começar aqui agora a quarta até chegar na sétima. Arrematei, deixei um pedaço de linha para costurar e agora eu vou fazer a montagem aqui, né? Então, eu vou aqui pegar minha orelhinha, ó, eu vou aqui do meio, ó, tá vendo? Vou contar 2 pontinhos, tá? 1, 2. E vou fazer ela bem rente ao meio mesmo. E vou costurar aqui. Ó, e aí, eu vou prender e a gente vai fazer a costura da cabecinha lá embaixo. Mas eu já preguei, eu já colei, né, as mãozinhas. As mãozinhas eu fiz colada, e aí eu fiz antes porque que é pra gente poder dar o tempo ali de secar, né, sem ficar... A gente dá uma dobradinha aqui assim na orelha, aí depois eu vou passar uma sombra aqui junto com vocês, igual eu fiz na outra. Então, ó, prendi aqui as patinhas, um dedinho mais ou menos de distância uma da outra, e vou vir com a cabecinha. A cabecinha eu vou costurar meio que em cima da patinha, tá? Pra não ficar uma coisa assim muito estranha, senão parece que a pata tá solta, né? Tá sem, tá fora do corpo da coelhinha aqui, do coelhinho, tá? Então, eu vou ir costurando aqui na cenourinha e na cabecinha. Na cenourinha e na cabecinha. A gente vai costurando. Ó, tá vendo? A gente vem, ó, pra poder deixar ela meio em cima da patinha. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou passar ela por cima da patinha também, a costura por cima da patinha aqui, ó, na ponta. Por quê? Pra poder, senão vai ficar uma cabeça capenga e vai ficar parecendo que tá fora do corpo, né? Vai ficar parecendo que tá descosturado aqui. Bom, olha lá, então eu vou pegar aqui a sombra com vocês. Vou até tirar o zoom, porque senão não vou conseguir mostrar tudo. Ó, vamos passar aqui. Aí, eu vou ter que colar ela aqui na guirlanda, né? Então, a gente vai colar ela aqui embaixo. Aí, você pode fazer assim, ou se você preferir assim, né? Da maneira como você entender melhor. A gente vai colar, né? Aqui assim, mais ou menos, ó, né? Na parte do papelão. E aí, você vai ver como que você vai preferir colar aqui a nossa coelhinha. E pode decorar aqui, seja com outras coisas de amigurumi, né? Ah, esqueci do lacinho, gente. Nossa, ainda bem que eu lembrei antes de terminar, né? O lacinho a gente vai fazer aqui
Vou pegar aqui, ó, vou fazer um anel mágico. E vou subir 1, 2, 3 correntes. Aí, vou fazer um ponto alto. Já tenho, né, um ponto alto aqui, ó, das 3 correntes. Aí, eu vou fazer 1, 2, 3 correntes. E vou fazer um ponto baixíssimo aqui. Tá vendo? Deixa eu puxar. Pronto, puxei. Aí, eu vou fazer novamente 1, 2, 3 correntes. Vou fazer um ponto alto. E vou fazer 1, 2, 3 correntes. E prender lá na minha base com um ponto baixíssimo. E assim eu vou fazer 5 pétalas, tá? Deixa eu só aqui. Aí, eu vou fazer novamente 1, 2, 3 correntes. Um ponto alto. 1, 2, 3 correntes. Um ponto baixíssimo. Eu vou fazer essa daqui com 4 pétalas, tá? Pra não ficar uma coisa muito exagerada, porque a minha linha é da amigurumi também, acaba sendo grossa, até mais grossa do que a Bela que eu usei ali. Então, pra não ficar uma coisa desproporcional, eu vou fazer 4. Se você quiser fazer 5, tá? Aí, eu puxo aqui, e aí eu posso colocar uma pétala, né? E aí, a gente vai colar ali também. E aí, se você quiser fazer outras florzinhas também para colocar na guirlanda, ou aí o enfeite da sua preferência. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.